Abra no primeiro livro da nossa Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 3. E em seguida nós leremos ainda no capítulo 1 e o versículo de número 27. Diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em outras versões diz macho e fêmea os criou. Pode sentar, por favor. Sente-se glorificando, exaltando o nome de Jesus, pois Ele é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração. Não é algo que veio ao coração, é algo que Deus colocou no meu coração, para falar com vocês. Esses dias eu estava lendo um texto de um grande pregador, e ele disse que se as pessoas assentarem para ouvir o pregador, e ele comumente falar que tem uma mensagem que está no seu coração, então levante e vá para casa, porque isso não importa. O importante é o que Deus colocou no coração dele. Mas se foi dele, pode levantar e ir para casa, tá? Então, algo que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês nesta noite. O livro de Gênesis aparece como o primeiro livro, e isso está impregnado em nós como o livro da nossa fé, ou da regra da nossa fé cristã. E por esse motivo, muitas pessoas acreditam que o livro de Gênesis é o livro mais antigo da Bíblia. Mas a grande verdade é que o livro de Jó é o mais antigo, o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Gênesis, assim como o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, e Gênesis está inserido nele, foi escrito por Moisés e inspirado pelo Espírito Santo. Os estudiosos dizem que Jó foi contemporâneo dos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó. E Jó, sendo contemporâneo desses patriarcas, isso quer dizer que Jó veio bem antes do que Moisés, ou seja, Moisés veio muitos e muitos anos depois dos patriarcas. Partindo desse princípio, e considerando o livro de Jó o mais antigo do Novo Testamento, nós observamos que o livro de Gênesis está na Bíblia, por ser o primeiro livro da Bíblia, simplesmente porque ele trata de um assunto para nós, e traz para nós os seus textos inseridos sobre a criação, o começo e a origem
A palavra Gênesis já está transliterada no original hebraico chamado de Bereshit, que significa no princípio. Esse livro tem a responsabilidade de falar sobre a criação, sobre o início, sobre a origem. É por isso que o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e não o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro livro a ser escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, e se você observar e comprar, ou alguns já têm a Bíblia de ordem cronológica, você vai perceber que o primeiro livro da Bíblia de ordem cronológica é o livro de Jó, tá? Que os estudiosos dizem que Jó é contemporâneo dos patriarcas. E é exatamente isto que eu quero falar com vocês, sobre este livro de Gênesis. Falar sobre Deus cria, Deus forma e Deus faz. Deus cria, Deus forma e Deus faz. Gênesis, no capítulo de número 2, e o versículo de número 7, se você estiver com a Bíblia aberta, marca aí por gentileza. A Bíblia vai nos dizer que, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse versículo, Deus já está mostrando a sua criação, a sua formação e o que ele faz em todo o tempo. Se você observar, Deus cria o homem, Deus forma o homem e Deus dá vida ao homem. E nesse versículo estão essas três coisas básicas que eu quero trazer para nós nesta noite e a gente refletir um pouco sobre isso. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, onde lemos: Deus criou no princípio. A Bíblia vai nos dizer: no princípio Deus criou. Ou seja, Bereshit bara Elohim, Deus, ou no princípio Deus criou. Isso vai mostrar para nós que só Deus tem o poder de criar. Tem gente que já está pegando aí. A palavra do Senhor vai nos mostrar no livro de Gênesis que só Deus tem o poder de criar alguma coisa. Quando nós lemos a palavra do Senhor e a observamos e vemos alguns detalhes, e eu acho lindo esses detalhes que a palavra de Deus vai nos dando a cada dia. Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai vendo alguns detalhes nas minúcias, nos versículos em que nós vamos lendo. E Deus criou o homem, ou Deus formou o homem. Eu li para vocês 2 versículos. Deus cria o homem. E o outro, Deus formou o homem. Ou seja, Deus criou ou Deus formou? Se você observar um pouco, você vai entender o que eu quero e que eu estou perguntando a você. Deus criou o homem ou Deus formou o homem? Nós vamos observar dentro da palavra de Deus que as duas perguntas têm as duas respostas no mesmo sentido. Deus tanto cria como Deus dá forma ao homem. Observe comigo e não deixe de ler a palavra, deixe a Bíblia aberta. Hoje é culto da palavra e nós vamos entender um pouco sobre este versículo. Eu estive estudando esses versículos, este livro, posso dizer assim, por alguns dias. Comentei até com o pastor José Luiz
vinha à secretaria, e toda vez que eu achava algo interessante, eu vinha até ele e dizia: pastor Zé, veja o que eu encontrei, achei algo aqui muito interessante, e passava para ele. E nós começamos a desfrutar desta palavra, deste livro de Gênesis, na qual nos alegramos muito em compreender as Sagradas Escrituras. E compreender é algo que nós precisamos todos os dias. Nós temos aqui um pastor mestre, um homem que dá aula para nós todas as terças-feiras. E estar no lugar dele aqui é um compromisso muito grande e é muito árduo. Por isso que não queremos, ou quem sobe a este altar não pode trazer qualquer coisa, porque nós temos um mestre, alguém que nos ensina todas as terças-feiras. E nós não podemos de forma alguma trazer ou encher linguiça, como muitos entendem, trazer uma coisa e outra para vocês e simplesmente se envolver no manto e dizer que a igreja aprendeu aquilo que ela não compreendeu. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 1 e o verso 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Aleluia. Porque Deus não criou o homem do pó. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que Deus não criou o homem do pó? Verdade. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós estávamos no Copec, na nossa igreja ali em Salvador, e foi algo extraordinário. O pastor Ciro Cibordi, um pastor muito renomado, um escritor, um homem talentoso, e ele deu uma pincelada sobre isso, que eu já estava estudando há alguns dias, e me abriu mais a mente ainda, do que ele falou, do que ele tratou. E ele ressaltou em poucas palavras, e ele disse: muita gente acha que Deus criou o homem do pó da terra, e Deus não criou o homem do pó da terra. Pelo contrário, quando nós paramos um pouco para entender a palavra, nós vamos compreender que quando a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a palavra vai nos dizer que Ele está criando o homem à imagem de Deus, macho e fêmea. Ou seja, deixa eu colocar algo para vocês, e espero que vocês me entendam. Antes de Deus formar o homem do pó da terra, Deus já criou o homem, já havia criado o homem. E é isso que o pastor, alguém está pegando aí, e é isso que o pastor Ciro Cibordi, ele colocou na minha mente e mostrou aquilo que eu estava realmente precisando entender e compreender. E ele disse: olha, quando Deus pega o homem do pó da terra, quando Deus forma o boneco, Deus está formando, Deus não está criando. Deus cria o homem na sua mente, no seu coração, antes do homem ser formado. Olha que coisa extraordinária. Aqui Deus mostra para nós que Ele é o supremo Criador. Só Ele é quem pode criar, só Ele tem o poder de criar. Deus está dizendo para nós que nós não temos o poder de criar, mas temos o poder de formar, de dar forma. Deus não cria nada daquilo que já existe. Ou seja, isso é física, isso é química. Tudo que existe, a matéria já existente, ela já foi criada,
Ou seja, você é apenas uma pessoa que deu forma a algo que já existia. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 1 de Gênesis, ela vai nos mostrar que Deus começa a criação e Deus dá a toda a criação, forma a criação, faz a criação brotar. Em tudo Deus cria, Deus dá forma e Deus faz com que a água dê peixe. Você já prestou bem atenção nisso? Deus não criou os peixes, Deus não criou a relva, pelo contrário, Deus deu a palavra, e Deus disse à terra: crie a relva, e a terra criou daquilo que já existia. Ou seja, Deus está mostrando para nós que nós temos um poder, mas qual é o poder? Um poder limitado, um poder de formar, de fazer alguma coisa, mas criar, só Ele é quem pode criar, só Ele é o Criador. Aleluia! É a partir daí que nós precisamos compreender e entender um pouco mais da palavra de Deus. Ou seja, Deus, Ele é tão poderoso, irmãos, tão extraordinário, Deus é tão magnífico. Eu poderia aqui falar sobre os atributos de Deus, mas Deus é tão especialista naquilo que Ele faz, que Deus traz à existência aquilo que não existe. De tão extraordinário que Ele é, Ele traz à existência aquilo que não existe. Olha, um dia Deus olha para um jovem, e esse jovem está preso. Aí Deus vai lá na cadeia, olha para José, José está preso, José foi vendido pelos seus irmãos, agora José está preso, a vida de José está um caos, José não sabe o que vai acontecer na sua vida, José agora está preso, está dentro de uma prisão. Aí Deus olha para José e diz a José: quem é você? José responde a Deus: eu sou José. Aí Deus olha para José e diz: e o que você está fazendo aí nessa cadeia? José olha para Deus, aí diz: eu não sei, eu não sou nada, eu não sou ninguém, por isso que eu estou preso. Isso é uma conjectura minha. Aí Deus olha para José e diz: José, é verdade, você acha que não é nada, mas do nada eu faço tudo. Do nada, José, eu posso fazer tudo na sua vida. É isso que Deus quer para cada um de nós. Às vezes nós achamos que não somos nada, achamos que alguém não vale nada, achamos que outrem não tem nada, não pode nada, não é nada. Aí Deus diz assim: mas é do nada que eu faço tudo. É do nada que eu faço você crescer. É assim que Deus age na nossa vida. Deus age de forma tão extraordinária, irmãos, tão extraordinária nas nossas vidas, que Ele trabalha de uma maneira, eu vou dizer, na contramão da nossa vida. Um dia Deus olha para um jovem, ainda adolescente, está cuidando das ovelhas do pai. E aquele jovem está ali cuidando, mas o profeta está na casa do pai. O profeta está na casa dele. E aí Deus diz: olha, vai à casa de Jessé. E chega na casa de Jessé e unge alguém. Unge o filho de Jessé, rei. Porque eu já o conheci, eu já sei o seu coração, eu sei quem ele é.
O profeta chega na casa de Jessé e começa a olhar para os filhos de Jessé. E quando passa todos os mancebos, todos os jovens, o profeta olha e diz: ainda existe um mancebo nesta casa? Ainda existe jovem nesta casa? O pai diz: tem o menor, está lá cuidando das ovelhas. Olha que coisa interessante. Homens maduros, homens fortes, homens de boas visões, seu corpo físico, homem que poderia estar à frente de um exército, homens de uma característica em que Samuel olha para eles e diz: é esse aqui. E Deus diz: Samuel, você está vendo por fora, eu vejo por dentro. Você está vendo o que está à sua presença, Samuel, eu estou vendo o coração. Ou seja, Davi não sabe de nada. Para os irmãos de Davi, e para os irmãos, e para Davi, e para o pai de Davi, Davi não é um nada, não é ninguém, é o menorzinho da casa, é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que não sabe de nada, é aquele que não pode fazer nada, é aquele que não vai ser nem alistado no exército, porque não tem altura suficiente. Não dá para Davi ir para o exército. Então Davi, cuida das ovelhas, é a melhor coisa que você faz. Aí Deus diz assim para Davi: ei Davi, eu já falei ao profeta que ele não olhasse para a vista, que ele não olhasse para os seus irmãos. Eu já falei ao profeta Davi que do nada, que é alguém que te considera nada, eu vou fazer um tudo, Davi. Que você que é considerado como ninguém, eu faço tudo na sua vida. Aí Deus diz: chama Davi. Aí o profeta diz: manda chamar o menor, porque nós só nos assentaremos à mesa quando o nada chegar. Nós só nos assentaremos à mesa quando o nada chegar. Aleluia. Ei, olha para o seu irmão aí que está do seu lado e diz a ele assim: não despreze o nada, porque amanhã eu posso ser tudo, e você também. Não pense que você, alguém já estava olhando e dizendo: e você nada. Não, e você também pode ser tudo. Hoje olham para você, hoje podem até olhar para você e dizer: esse daí não vale nada, esse daí não toca nada. Gente, eu já ouvi isso muitas das vezes: esse daí não toca nada, esse daí, coitado, não sabe uma letra do alfabeto, esse daí é fraco. Olha, mas do fraco Jesus dá força, aleluia. Ao fraco Jesus faz fortalecer, traz vigor, e daqui a pouco o fraco está cantando, o fraco está tocando, o fraco está ministrando, ei, e o forte está sentado ouvindo e dizendo: quem o colocou ali? Aí Jesus olha para ele e diz assim: sou eu, o que crio, o que faço do nada tudo, o que trago à existência aquilo que não existe. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Deus traz à existência aquilo que não existe. Olha que coisa linda. Capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem Deus criou primeiro? Os céus. Por que Deus cria os céus primeiro?
e não a terra. Por que Deus age dessa forma? Se Deus ia fazer a terra, mas a Bíblia vai nos mostrar que Deus cria primeiro os céus, e ali não está no singular, está no plural. Deus cria os céus. Se Deus cria os céus, existe pelo menos na Bíblia Sagrada 3 céus. O céu em que nós podemos contemplar, o céu em que o homem pode voar por ele, o céu em que o homem construiu, criou o avião e hoje nós andamos sobre as asas do vento e estamos de um lado para o outro. Se você observar e baixar um aplicativo aí no seu celular, pastor Zé Luiz tem ele, você vai ver que nos céus, a este momento, existe grandes, mas muitos aviões voando de um lado para o outro. Nós não estamos vendo nada. Nós só vemos de vez em quando um avião passar, ou quem sabe um caça passar, solta aquela fumaça, a gente acha lindo, mas a gente apenas está vendo o que está ao nosso alcance, ao nosso olho nu, a nossa ótica. Nós apenas estamos vendo isto, ou seja, este é o primeiro céu da atmosfera. O segundo céu em que nós podemos contemplar na Bíblia Sagrada é o céu dos estrelares. É o céu onde há as estrelas, o céu onde há o cosmo, o céu onde há a lua, o céu onde há o sol. Este céu, apenas o homem ou os homens podem chegar lá. Neste céu, alguns já chegaram, já foram até a lua e chegaram até ele, até um lugar onde eles puderam entrar dentro da lua. Alguns já chegaram lá, não são todos que podem chegar neste céu, apenas a NASA chega até este céu. Mas no terceiro céu, ninguém pode chegar, a não ser por uma pessoa, Jesus Cristo, o único, o Salvador. No terceiro céu, apenas uma pessoa pode nos levar até o terceiro céu. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, só Ele é quem pode nos levar até o terceiro céu. Olha, você pode até ir até o primeiro céu, contemplar o primeiro céu. Quem sabe aprove Deus de você ser escolhido para entrar nos daqueles foguetes e ir à lua e ver o segundo céu como ele é. Mas no terceiro céu, Jesus olha para nós e diz: eu vou preparar um lugar. E indo eu preparar lugar, virei outra vez. E quando vier, eu levarei vós comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o terceiro céu do Criador, o terceiro céu do Filho do Criador, onde ele está assentado à destra do Pai, à direita do Pai. E ele diz: e eu estou intercedendo por vós. Aleluia. João diz assim: filhinhos, se pecais, tenha e saiba que há um advogado, Jesus Cristo o Senhor. Ele intercede por vós. Ei, ele está no terceiro céu. Ninguém pôde entrar no terceiro céu ainda, mas ele diz: eu sou a porta. Se alguém bater a porta, eu abro a porta, e você ceia comigo e eu ceio com você. Aleluia. Nós temos esta oportunidade de um dia adentrarmos no terceiro céu, de um dia nos encontrarmos no terceiro céu com o Senhor, com o Criador do universo. Aleluia, aleluia. Jesus, estando na cruz, Jesus diz:
ainda na cruz, está consumado. E quando Jesus diz está consumado, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. A resposta está aí. Por que Deus faz primeiro os céus e não a terra? Porque Deus nunca vai fazer, ou nunca vai dar prioridade àquilo que são de baixo. Tem gente pegando aí. Deixa eu repetir para você. Porque Deus não faz primeiro a terra e depois os céus? Porque a prioridade de Deus é de cima para baixo, não é de baixo para cima. A prioridade de Deus é primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quer buscar o reino, quer buscar o Senhor, quer ter intimidade com Ele, esquece as coisas terrenas e primeiro invoca o nome dEle, glorifica o nome dEle. Acorda glorificando, acorda exaltando. Nós temos um costume de acordar, de já colocar o sapato, de escovar o dente, e esquece de falar com Deus. Ei, quando acordarmos, lembre-se, primeiro o reino de Deus, primeiro vem de cima. Quer resposta embaixo? Então busca primeiro em cima. A prioridade é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Aleluia! Essa é a prioridade de Deus. Por isso Deus faz primeiro os céus e a terra. Aleluia! Vamos comigo. Aí Deus está dizendo para nós que a criação do homem, no versículo 1, no capítulo 1 e versículo 27, o homem foi criado por Deus. Primeiro Deus cria o homem de uma forma extraordinária. Algo que Deus faz e faz com excelência. Capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Quando Deus cria o homem, Deus cria com excelência. Como já disse, Deus primeiro cria na sua mente, cria no seu coração, para depois dar forma ao homem. Aí a Bíblia vai nos dizer, e isto para comprovar, se nós abrirmos a nossa Bíblia, em primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 13, Paulo vai nos dizer, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha que coisa linda. Paulo já estava dizendo para nós que a criação do homem não foi a sua formação, mas a criação do homem foi direto da mente de Deus, de dentro de Deus. É por isso que quando Deus está formando o homem, Deus cria um boneco, coloca aquele boneco de barro, e aquele boneco Deus começa a aperfeiçoar o homem. E Deus, com a sua majestade, a sua maneira de fazer naquele homem, a qual seria a sua imagem e semelhança, aí Deus começa a moldar o boneco. E quando o boneco de barro está pronto, Deus agora, Ele criou, Deus formou, e agora Deus faz. O que é isso que Deus faz, pastor? Quando o boneco está pronto, a criação de Deus, a Bíblia diz que Deus agora sopra nas narinas do boneco. Deus dá o sopro.
o sopro de vida na narina do boneco, e o boneco agora tem vida. Ou seja, a palavra vai nos dizer que Deus criou, Deus formou e Deus fez o homem dando o sopro de vida. E de onde vem o sopro de vida, pastor? É aquela criação que Deus já tinha feito na sua mente, no seu coração, estava cheio e Deus precisava jogar isso para fora. E quando Ele faz o boneco, Ele sopra. O homem fica de pé na presença de Deus, e a Bíblia diz: e Deus fez o homem alma vivente. Naquele momento, Deus faz o homem alma vivente, e o homem fica de pé diante de Deus. Ei, este Deus é extraordinário, esse Deus é poderoso, só Ele tem o poder de criar, de formar e de fazer como Ele quer. Só Ele tem o poder. Aleluia. Capítulo 1. Aleluia. Pode aplaudir, se for para Jesus, aplaude. Capítulo 1 e o versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha que coisa interessante. Eu acabei de dizer a vocês que Deus cria, Deus forma e Deus faz. Deus cria, Deus forma e Deus faz. Aleluia. Quando Deus cria, e aqui eu me deparei alguns dias parado e meditando nesse haja luz e houve luz. E eu comecei a buscar isso, eu comecei a meditar, eu comecei a buscar nas fontes, e pegava a Bíblia Pentecostal, tinha o mesmo raciocínio da Bíblia Thompson, e peguei a minha Bíblia de estudo cronológica, também os mesmos raciocínios, e eu disse: mas Deus, tem algo aqui que não ficou assim bem explicado, e eu preciso dessa explicação, eu preciso entender esse negócio. E comecei a estudar, fui em algumas fontes, liguei para alguns pastores, amigos, conversei com outros, sempre conversando com o pastor José Luiz. Um dia eu cheguei e disse: pastor José Luiz, eu encontrei algo que alegrou o meu coração, e passei para ele sobre, e disse Deus: haja luz e houve luz. Talvez você diga: mas pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Vai logo ao ponto. Irmãos, como pode ter havido luz? Como pode ter havido luz no primeiro dia da criação, se os luminares só foram criados por Deus no quarto dia da criação? Como pode no primeiro dia Deus dizer: haja luz e houve luz, mas só no quarto dia foi que Deus fez separação? E Deus colocou lua para iluminar a noite, e Deus fez o sol para iluminar o dia. Como pode ser isso? Se você observar ainda, observe,
Versículo de número 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Como Deus separou? Como houve a separação entre luz e trevas? Se os luminares não estavam postos ainda, como isso pode ter acontecido? Nós vamos ter a resposta. Haja luz, houve luz. E quando Deus fala isso, não existia o sol. Como Deus pode fazer isso, pastor? Abra comigo o Apocalipse, capítulo de número 21, e você vai ter uma resposta de Deus, assim como eu tive. A pergunta é: como pode ter luz se o sol não existia? Quem é que clareia a terra? Quem é que clareia a terra? De dia. Quem é que clareia a terra à noite? A lua. Mas se não tinha sol, como Deus pôde fazer a separação entre trevas e luz? Como isso pode acontecer? De que maneira? Apocalipse capítulo de número 21. Olha que coisa linda. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Você não entendeu? Eu vou lhe explicar. Vamos para Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Já tem gente pegando aí. Deixa eu convidar o pastor Manassés. Ele vai louvar aqui conosco. Aleluia. Escute. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Tem gente pegando aí. Como pode existir luz no primeiro dia, se a luz, o sol, só existiu no quarto dia? Qual é a explicação que João traz para nós em Apocalipse? João está numa visão. João entende a visão, compreende a visão. De acordo com Apocalipse, Deus é a fonte primordial da luz. E a luz que vem de Deus é a projeção dele mesmo, e a extensão dele em alguns níveis que é muito difícil de explicar. A luz de Deus é o próprio Deus, faz parte dele, e é o que chega até o mundo físico e que nos permite ver aquilo que é espiritual. Ei! Quando Deus diz, haja luz e houve luz, pastores, Deus estava dizendo, eu estou entrando agora na atmosfera, onde só é trevas, e onde o general vai entrando, onde o general vai pisando, haja luz, houve luz em todo o ambiente. O próprio Deus é a luz. Aleluia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Escute. Sabe por que não haverá mais noite ali?
porque o Senhor Deus é a própria luz. Aleluia. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ei, escute, deixa eu lhe falar. Essa luz, essa mesma luz, essa mesma luz vai alcançar a sua família. Essa mesma luz estará no seu caminho. Esta mesma luz estará no seu trabalho. Essa mesma luz vai estar na sua empresa. Esta mesma luz vai alcançar a sua casa. Esta mesma luz alcançará os seus filhos. Esta mesma luz vai alcançar a sua vida enquanto estiver na terra. Não haverá mais noite ali. Aleluia. Não haverá mais noite. Esta luz que está no primeiro dia é o próprio Senhor, é o próprio Yahvé, é o próprio Elohim, é Jesus, o Senhor dos senhores. Ele é a luz do mundo. Aleluia. E você tem esta luz dentro de você. Você brilha. É por isso que onde você chega, alguém olha para você e diz: está resplandecente o seu rosto. Tem algo diferente em você. Tem algo diferente na sua pessoa. Aleluia. Eles não sabem, eles não entendem, mas Jesus, o Espírito da graça, Ele está dentro de nós. E quando alguém olha para nós, está vendo o próprio Deus como semelhança dele. Ele é a luz do mundo.